amados, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu tô aqui com a Kona e com esse arco-íris no meio do meu rosto, essa luz multicor, para falar de luz, de iluminação, porque eu tenho observado que as pessoas que sabem da importância da sombra no processo de autoconhecimento dizem que esse termo luz e iluminação é um termo que exclui a sombra, é um termo todo bonitinho e irreal, porque a sombra faz parte dessa inteireza, desse processo de iluminação. E essas pessoas têm toda a razão. Na verdade, quando se fala luz ou iluminação, isso significa luz da consciência. Não é luz, aquela coisa clarinha, branquinha, toda certinha e perfeitinha, não. Quando se fala luz, é a luz da consciência. E a luz da consciência enxerga a luz propriamente dita e a sombra. A sombra faz parte da luz, são complementares. Inclusive, essa crítica passa pelas imagens dos seres de luz, que são sempre, louros de olhos azuis, e eu concordo com isso. Eu acho que essas imagens são até infantis. E quando eu penso no ser de luz, eu penso nesse ser de luz como uma alma iluminada, como vibração alta. Isso não tem forma, isso não tem cor. Então, quando a gente encaixa o conceito de luz e de iluminação a seres louros de olhos azuis ou a pessoas perfeitas, a gente está demonstrando uma enorme falta de consciência. Porque a luz da consciência, a luz verdadeira, abarca tudo, acolhe luz e acolhe sombra. São partes duais de uma mesma realidade. É uma interação, é uma complementaridade. Não são coisas opostas, são coisas complementares. Inclusive, todos os seres iluminados, que passaram aqui nesse planeta, passaram bastante perrengue, assim, enfrentaram sombra. Jesus enfrentou muita sombra, enfrentou tentação no deserto, enfrentou pessoas querendo desfazer da sabedoria dele, querendo desfazer do estado de iluminação, de consciência que ele se encontrava e que ele estava trazendo. Buda, a mesma coisa, e que é anterior a Jesus Cristo. Buda também passou muito perrengue. Aliás, ele mergulhou na sombra através de experiências e sensações físicas. Ele passou por todas as provações que o hinduísmo em algumas linhas prega, até encontrar o caminho do meio, até entender que isso aqui é uma grande sansara, até entender que isso aqui é uma grande ilusão, até entender que ele era o criador e se colocar no lugar de uma cocriação consciente, ou seja, a luz, a iluminação não é bonitinha, perfeitinha, como a gente está acostumado a imaginar. Esse conceito está realmente equivocado. Então, esses seres de luz, essas pessoas que atingiram um grau de consciência, elas fizeram um mergulho na escuridão, elas fazem um mergulho na escuridão, elas comportam a sombra nessa visão ampliada da realidade, dentro delas e fora delas também. Então a gente precisa ajustar esse conceito de luz e iluminado. É luz sim, mas é luz da consciência, é poder de visão, não tem cor de pele, não tem forma, não tem corpo. É luz, é energia, ela é outra natureza de existência. Ela ilumina, ela enxerga, é o poder da visão. Aliás, a escuridão, ela não tem existência própria. Ela é só um lugar que a gente ainda não jogou luz. Então sempre vai existir um lugar que a gente ainda não jogou luz. Ele faz parte da realidade, mas é simples assim. Se a gente joga a luz da consciência, se a gente olha para aquilo que não foi visto, que não foi olhado, que não foi integrado, pronto, iluminou. E aí a gente vai encontrar outros pontos que ainda não foram iluminados. Mas percebem que esse preconceito com a luz acaba nos levando ao mesmo modelo que a gente tinha antes, que era o preconceito com a sombra? Então a gente precisa encontrar esse lugar de amplitude, de abarcar a luz e a sombra, e não agora ficar com preconceito com a luz, senão a gente se coloca no mesmo lugar excludente que a gente está tentando corrigir. A luz é a coisa mais poderosa que existe. Não é a luz branquinha perfeita, é a luz da consciência.
eu tenho percebido nos meus mergulhos na sombra, e em alguns momentos o encontro com uma luz imensurável, que a sombra nos prepara para suportar a luz. Porque, gente, quem já teve a experiência de encarar muita luz, e eu já tive essa experiência nas minhas vivências extraordinárias, não é fácil. Eu digo isso para vocês. A gente não está preparado para encarar a luz, para viver a luz de corpo e alma. A gente não está preparado para suportar a luz. E aí eu tenho percebido que suportar a sombra é a grande preparação para a gente suportar a luz, porque a luz é muito mais potente. A luz, assim, eu já li relatos sobre alguns momentos de atuação de Jesus Cristo, onde as pessoas em volta dele não suportavam tamanha luz. E isso não me surpreende. Isso justifica, depois de 2000 anos, sabendo que ele viveu numa época que não tinha computador, que não tinha câmera fotográfica, nem de filmar, nem nada. Como essa presença tá tão forte ainda no planeta? É luz. E não é luz bonitinha, perfeitinha, arrumada, branquinha. É luz da consciência. A luz da consciência é uma coisa, é divino mesmo. Então, cada passinho desse que a gente vai dando bem devagarinho, e que é importante a gente ter essa humildade, é para nos preparar para esse contato com essa luz que tem o poder de cura. Imagina uma luz que quando chega, ela cura todos os seus medos, todos os seus traumas, porque de repente você enxerga. Você enxerga o porquê de cada coisa. Você enxerga o porquê você está aqui. Você amplia sua compreensão para um grau imensurável. Então isso desintegra toda a sombra, que é a culpa, que é o medo. É como você jogar luz mesmo e desintegrar algo que está ali te aprisionando. É a luz do entendimento. Eu percebo, né, que essa exclusão da sombra que a gente vivia anteriormente e agora alguns grupos excluindo a luz como se fosse assim uma defesa da perfeição e do que é bonito e branco e alvo e límpido. A gente pode olhar para essa exclusão de alguns aspectos do nosso ser como a prova de que a gente está sempre identificado com algum personagem. Peraí, Kona. Vem aqui pro meu colinho, vem. Horas a gente quer ser o personagem perfeito, luminoso, louro de olho azul. Horas a gente quer ser o personagem envolvido pela escuridão, macabro, obscuro. Tudo somos nós. Nós somos essas duas coisas. Nós somos muito mais coisas, assim. São muitos tons de luz e sombra que a gente pode comportar, que a gente pode abarcar. A gente não é uma coisa só. Nós somos o universo. Nós somos manifestações do universo. A gente está se diminuindo, a gente está se limitando. E aí eu quero trazer para vocês uma imagem que eu acho bem interessante, que é a imagem do ator fazendo um filme. Então, eu como atriz no set, eu gosto de viver as experiências de verdade. Não é todo mundo que sente dessa forma, tá, gente? Mas eu gosto de acreditar no que eu tô vivendo. A circunstância é fictícia, eu tô numa ficção, mas eu gosto de trazer meu corpo, minhas células para viver aquela experiência, porque eu acho que é uma grande oportunidade de viver uma experiência, muitas vezes que eu não teria chance de viver na minha vida, e eu gosto de passar pela experiência, isso faz parte da minha natureza. Ok, eu me identifico com aquele personagem no set, no momento da filmagem, mas no momento que esse filme vai ser passado no cinema e eu tô ali na plateia assistindo o meu próprio trabalho, eu me descolo desse personagem. Ele é só mais um dos personagens que eu tô fazendo ao longo da minha vida. Então vocês também, quando estão no cinema, vocês podem até chorar, podem até rir, eu faço isso, claro, a gente quer embarcar naquela história, mas você sabe, tem uma parte de você ali atrás sabendo que aquilo é uma ficção, que aquilo é um personagem, que você tá se identificando com aquele personagem por 2 horas e depois você vai sair dali e você vai viver uma outra realidade. Você vai soltar esse personagem e viver o que sua vida, o que o momento presente está trazendo para você.
Então, o que eu quero dizer aqui é que essa luz da consciência é a possibilidade não de se identificar com o que é claro e bonitinho ou com o que é preto e condenável. Não, não precisa se identificar com esses personagens. A gente pode se descolar dessas personificações das energias e saber que todas elas estão dentro da gente. E não ter preconceito, porque cada vez que a gente exclui um desses aspectos, a gente está excluindo uma partezinha dentro de nós mesmos. E é isso que nos torna seres fragmentados, seres com buracos de carência, precisando de aprovação, porque no momento que a gente começa a acolher a nossa sombra e achar que a luz precisa ser excluída, porque ela é preconceituosa, porque ela é da colonização branca, a gente está entrando no erro excludente da própria colonização branca. A gente está fazendo o que eles fizeram. Então não vamos excluir a luz, essa luz como o lado perfeito e luminoso da existência. Não. Sim, ela faz parte, assim como a sombra faz parte. Então falar de atingir um grau de iluminação é falar de atingir um grau de consciência. É a luz da consciência. E quem é consciente vê tudo, abarca tudo, integra tudo, consciente de que aquilo tudo faz parte. É bem simples, na verdade. A gente complica muitas coisas. Eu acho que o importante é a gente observar o que a gente sente, o que nos move no momento de tomar uma atitude. A gente está incluindo ou a gente está excluindo? Se a gente está excluindo, não importa o que a gente está excluindo, a gente continua no mesmo modelo. Eu percebo que é como se a gente tivesse as sinapses da exclusão mais fortalecidas, porque há milênios a gente vive no padrão de excluir alguma coisa, de não ser capaz de abarcar tudo ao mesmo tempo, de abarcar o belo e o feio. Então, assim, quando a gente sai do lado do belo, fala assim, ah, não, ok, o belo não é a única realidade, existe o feio também, e a gente começa a excluir o belo para ficar com o feio, a gente não mudou nada, a gente não se transformou, a gente está no mesmo lugar de ter que excluir alguma coisa para prevalecer outra. Será que a gente é capaz de não excluir nada? De entender que a luz, o branco, o perfeito, faz parte da escuridão, do torto e do imperfeito? Será que a gente consegue ver beleza em todos os lados que são complementares? Eu acredito que sim. Eu acredito que a gente consegue. Eu tenho feito esse exercício de não excluir gênero, de não excluir raça, de não excluir religião, porque tudo faz parte. Se a gente exclui algum personagem como se ele não merecesse existir no mundo, a gente mais uma vez está se identificando com um único personagem, sem entender que nós não somos personagens nenhum e nós podemos ser todos ao mesmo tempo. A gente pode escolher, porque na verdade, na essência, nós somos seres espirituais, sem forma, sem cor de pele, sem religião, sem nacionalidade, sem nada disso. Isso é tudo uma criação nossa. A gente pode criar uma nova realidade, onde tudo faz parte. Só depende da gente. O universo é mental, é uma das leis herméticas. Então, amados, se vocês gostaram desse vídeo, se você está chegando e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, clique no sininho para ser avisado cada vez que eu colocar um vídeo aqui. Muitos aprendizados nesse momento de isolamento, assim, minha cabeça tá a mil, eu tenho uma fila de temas para fazer vídeo. E eu acho que você podia ficar aqui com a gente. Esse papo está sendo bem gostoso. Coloque aí temas que você acha interessante a gente abordar. Eu tô ligada, eu leio todas as mensagens e quero sentir que a gente tá junto, tá bom? Se cuidem. Ó o arco-íris.